Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. A Câmara se reúne para decidir sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, que ameaçou ministros do STF, defendeu a volta do AI-5 e o presidente da casa prega agora serenidade. Quais são as últimas, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E quarta-feira vai ser agitada aqui em Brasília. Reunião logo mais, às 13h, 13h, para definir agora esse rito dessa votação, que precisa ser feita pela Câmara dos Deputados. Para lembrar, Megali, sempre quando um parlamentar é preso, a Câmara, o Parlamento precisa se manifestar autorizando essa prisão, né, com a permanência ou não daquele parlamentar na prisão. E aí a maioria é soberana, né? Quem estiver no plenário aqui na hora da votação, maioria vai entender e definir se mantém preso ou se solta. Temos precedentes. O caso mais conhecido, Delcídio do Amaral. Naquela oportunidade, auge da Lava Jato, parlamentares decidiram pela manutenção da prisão de Delcídio do Amaral. Depois tivemos ainda a Wilson Santiago na Câmara dos Deputados, né? E aí esse caso ele foi solto. Então tudo isso vai ser discutido pelos parlamentares. Eu conversava há pouco com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Ele estava dizendo o seguinte, que na avaliação dele, ele acredita, e essa é uma decisão, uma posição pessoal, não como vice-presidente da Câmara, que o deputado cometeu o crime sim, mas a questão não vai ser específica, a discussão do plenário não vai ser específica, vai ser sobre o precedente aberto, né? E aí há uma preocupação na Câmara dos Deputados, né? Há uma ala que é majoritária hoje no Parlamento que diz o seguinte: olha, qualquer definição sobre cassação de mandato, por exemplo, afastamento de parlamentar, quem tem que se tomar é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Por mais grave que possa ser o crime, a decisão deve ser do Parlamento. E aí há uma briga entre poderes, né? Agora, é claro que causa... Ih, perdemos o sinal do Orengo. Orengo, tá nos ouvindo? Ouvindo aí? Agora voltou. Agora estamos, vamos lá. Opa! A gente estava falando, Megali, Carla, que assim, aliados do presidente Jair Bolsonaro, e o deputado é considerado um bolsonarista dessa ala muito fiel ao presidente, já vieram a público para criticar duramente o Supremo e defender uma rápida votação na Câmara para manter ali a liberdade do parlamentar, soltar o parlamentar. Agora, essa é uma decisão que vai caber aí no parlamento, principalmente aquela ala do Congresso que a gente chama aqui, convencionou chamar de Centrão, que é o conjunto de médios e pequenos partidos, que envolve aí mais de 200 parlamentares, muitos inclusive com processos no Supremo Tribunal Federal, e desde a posse de Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco no Senado, o que a gente vê é uma tentativa de distensionamento, até de aproximação com os outros poderes. Então isso cria um constrangimento, né? Qual é a avaliação que é feita hoje no Congresso Nacional? Se o Supremo se reúne, logo mais, isso pode ser feito, para chancelar a decisão monocrática, ou seja, os 11 ministros votarem lá, aí o mérito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí, claro, dá uma resposta muito dura, né? E aí o Congresso Nacional fica acuado. Então, esse vai ser um jogo aí para acompanhar nas próximas horas, porque teremos consequências, né? Agora, essa posição ela é importante, né? Apesar da gravidade do caso, e essa gravidade ela é admitida por parlamentares influentes do Congresso Nacional, o que vai estar em discussão é esse precedente aberto. E aí você cai naquela lógica do chamado corporativismo do Congresso. É sempre aquela história, olha, eu posso ser você amanhã, a gente pode abrir uma brecha, dar poderes excessivos ao Supremo para começar a prender parlamentares, né? E nessa questão, a decisão final é do Parlamento, que deve se reunir. Assim, a partir da 13h, a gente vai saber quando o Congresso vai se reunir. Na quinta-feira já tem sessão marcada, poderia ser na quinta-feira, até com sessão remota, para discutir essa situação. Agora, o que é importante? Que essa pauta não contamine o que é mais fundamental agora, que é o auxílio emergencial. Tem uma meta que é votar o auxílio emergencial em 3 semanas, né? Então, esse é um assunto com potencial para bagunçar ali, inclusive a relação entre os poderes. E esse é o momento de ter foco no Congresso Nacional, porque se quiserem votar o auxílio emergencial, que é uma proposta de emenda à Constituição, precisa ter consenso, né? Até para quebrar ali ritos de tramitação, isso não pode atrapalhar, né? Então tem que focar, porque o mais importante agora é vacina e auxílio emergencial, mas essa questão da prisão do deputado vai ter que ser decidida rapidamente. Orengo, você falou um pouquinho sobre a pauta econômica, auxílio emergencial, está aqui na capa da Folha de São Paulo de hoje. O Congresso deve barrar agendas do bolsonarismo. Alinhada, diz o texto,
Com o governo de Jair Bolsonaro na agenda econômica, a nova cúpula do Congresso Nacional continua resistindo às pautas conservadoras. Líderes de partidos aliados ao Planalto dão como certo que propostas sobre armamentos, proteção de militares que matarem em operações policiais e outras seguirão engavetadas. Na questão de armas e munições, segue a reportagem, Bolsonaro deverá sofrer também resistência a seus mais recentes decretos que ampliaram o acesso da população a elas, no caso, as armas. 2 dias depois da vitória de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, ambos se encontraram com o presidente que os havia apoiado e receberam a lista de 35 projetos prioritários vistos como uma fatura pela ajuda do Executivo nas 2 eleições. Mas, diz aqui a reportagem, que apesar da sinalização positiva imediata, nenhum desses itens tem relação com o que é defendido pelo entorno ideológico de Bolsonaro. Essas pautas de costumes e mais conservadoras associadas às armas deverão ter vida difícil aí no Congresso mesmo, Morengo? Muito difícil, viu, Megali? Porque o Congresso tem um problema que é a questão de foco, é de prioridade, é definir uma prioridade e concentrar todos os esforços, né? Quando tem muitos assuntos discutidos ao mesmo tempo, realmente a pauta trava, ela não anda, né? Então, o que é importante agora é estabelecer esses focos até para que essas matérias, elas caminhem, né? Um exemplo, Banco Central, autonomia do Banco Central. Então, logo a gente teve aí a eleição da mesa diretora, estabeleceu que essa seria a prioridade, colocar em votação e já está finalizada a discussão. É claro que há pressões aqui que partem do governo, de aliados mais próximos do governo, para inserir nas pautas matérias que hoje não têm tanto interesse no debate público, né? Agora, isso poderia contaminar, essa expressão que se usa muito no Congresso Nacional. Por quê? São matérias que geram muito apoio, claro, né? Mas também muita oposição. Então, elas costumam diluir um pouco aqui as atenções do Congresso Nacional. A tendência realmente agora é focar, é estabelecer ali como prioridade o auxílio emergencial, isso não pode esperar, tem que votar o orçamento, a gente tem que lembrar que, olha, qualquer coisa que tem que ser discutida antes, né, tem que ser avaliada com muito critério, porque a gente não tem orçamento votado. O que adianta começar a discutir pautas de costumes, até de segurança pública, se não tem orçamento? O orçamento tem que ser votado, no máximo até março, senão não tem recurso liberado, e essa é uma questão legal, nem para pagar a folha de servidores, mas o orçamento vai ser votado, né? Depois teremos o auxílio emergencial, e aí a aposta é realmente nas reformas, a reforma administrativa e a reforma tributária, que precisam estar na frente de outras pautas aí que a gente sabe que mexe muito com rede social, com debate, mas o Congresso não deve se concentrar nisso agora. Muito bem, Rodrigo Orengo volta então com outras informações amanhã neste horário ou a qualquer momento. Um abraço, Orengo. Um abraço, até mais.